Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Rafael Gama, de Geografia. Olha só, com um assunto que muitos de vocês adoram, que é a questão da Guerra Fria. Assunto que eu sempre digo, pode cair na prova, na avaliação de História, no vestibular de Geografia, Sociologia, muita coisa está interligada a esse momento que durou mais ou menos meio século, né? Principalmente por quê? Porque foi uma grande rivalidade entre as duas superpotências desse período, os Estados Unidos e a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que é um país que, claro, não existe mais. Então, combinado? Vamos bater um papo sobre isso? Dá uma olhada aqui nessa linha do tempo. 1945 marca o término da chamada Segunda Guerra Mundial. Lembrando que tanto os Estados Unidos como a União Soviética lutaram ali dentro de um mesmo grupo chamado Aliados contra os chamados países do eixo, Japão, Itália e Alemanha. Mas isso não significa que eram melhores amigos. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, praticamente os Estados Unidos lutaram na frente ocidental de batalha contra os alemães e os soviéticos lutaram praticamente sozinhos ali na sua chamada frente oriental também contra esses alemães. Agora, possuíam inimigos em comum, que eram os países do eixo, como eu falei há pouco. Mas isso já demonstra que, mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, já havia uma certa ali rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, mas ainda não existia a chamada Guerra Fria. Acontece que, depois de 45, 2 anos após, em 1947, nós temos o discurso do presidente Harry Truman, dos Estados Unidos da América, no qual ele diz, abre aspas, os povos livres da terra olham para nós. Quem é que é nós, gente? Quem são nós, né? Os Estados Unidos. Aí, clamando pela nossa ajuda na manutenção de suas liberdades. Resumindo, ele estava dizendo assim para o Congresso americano, olha, quando a gente puder conter o socialismo, vamos conter, para que o socialismo e para que a União Soviética não avance em relação ao espaço mundial. Então a doutrina Truman, como ela ficou conhecida, esse discurso do presidente Harry Truman, era claramente uma política de contenção do avanço do chamado socialismo e do poder da União Soviética. Isso foi entendido claramente então pelos soviéticos como sendo ali uma declaração de que, olha, estamos em um conflito. Como vai ser esse conflito? Aí é que está a questão. Então, 47, doutrina Truman. Essa Guerra Fria vai durar até 91, quando nós temos o fim ou a dissolução da União Soviética. Só que nós temos que percorrer um pouco esse longo caminho aqui. Então, vamos lembrar. Essa rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética podia acontecer no campo geopolítico, disputa por áreas de influência. Ou seja, cada um desses dois países, dessas duas superpotências, tentava trazer um país fictício, ou um país ali e tal, né, hipotético, eu estou falando aqui para vocês, para o seu lado da sua esfera de influência. Ou seja, era aquela disputa, olha, vem para o meu lado, vem ser meu aliado, venha ser socialista, igual a mim aqui, igual a União Soviética e tal. Olha, venha ser capitalista, eu vou te dar um apoio. Então tinha muito isso, essa disputa por áreas de influência. Tinha também uma disputa no campo cultural. Nossa, as produções de filmes da época, ainda hoje nós temos filmes que estão sendo lançados falando sobre a Guerra Fria. Só que naquela época isso era muito comum. O cinema dos Estados Unidos adorava propagar uma ideia através dos seus filmes que o modelo capitalista, o modelo dos Estados Unidos era superior ao modelo do socialismo e ao modelo da União Soviética. Os próprios Estados Unidos gostavam de taxar a União Soviética como sendo a inimiga da liberdade, mas os soviéticos faziam algo parecido também. Nas suas produções exaltavam a União Soviética, o socialismo, exaltavam que eles eram praticamente a liberdade, os inimigos da liberdade, os Estados Unidos. Então você tinha muito uma questão ideológica nesse momento, uma briga ali, uma disputa que ocorria também nesse campo cultural, no campo da arte, por exemplo, do cinema, da pintura, dos gibis, das revistas em quadrinho, tudo ali tentando exaltar uma ou outra superpotência. Lembrando que esse momento, ele também é chamado de velha ordem mundial, e é um momento de bipolaridade, bi são dois, polaridade, dois polos. Então nós tínhamos dois polos de poder, capitalismo e socialismo,
Estados Unidos representando o capitalismo e a União Soviética representando o socialismo. Tranquilo? Bom, e aí lembrando também que a espionagem era muito forte nesse momento. Os filmes do 007, tudo bem que ele é um agente praticamente britânico, a serviço da rainha, né? Tudo, mas era claramente ali alguns dos seus filmes, já que a própria Inglaterra, o Reino Unido era um forte aliado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria, aliás, histórico, né? Então o 007 tinha ali o agente, filmes no qual ele tentava salvar o mundo contra essa ameaça de uma guerra nuclear, ameaça da União Soviética, do socialismo. E embora os filmes, claro, mostrassem um agente muitas vezes ali muito fictício, aquela coisa toda da tecnologia, às vezes exageravam muito, mas a espionagem ela ficou muito forte nesse período da Guerra Fria, tá certo? Bom, outro momento importante é quando houve a criação da OTAN, em 1949. A OTAN foi a aliança militar capitalista liderada pelos Estados Unidos, e aí por volta de 1955, 56, a União Soviética também vai copiar e vai criar o chamado Pacto de Varsóvia, que era também uma aliança militar encabeçada pela União Soviética e também pelos países, principalmente da chamada Europa Oriental Socialista. Temos as duas grandes corridas, a espacial e a armamentista. A espacial é só lembrar que em 1957 os soviéticos lançam o primeiro satélite artificial, o Sputnik, depois conseguem em 61 lançar o primeiro cosmonauta, que foi o Yuri Gagarin. Quer dizer, os americanos foram ficando muito para trás nisso aí. Tanto é que houve a criação da própria NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, para tentar correr atrás desse tempo perdido. Os soviéticos no início estavam ganhando essa corrida espacial, só que em 1969 praticamente os Estados Unidos dão um duro golpe em relação aos soviéticos. Eles conseguem chegar à Lua, algo que ficou marcado até hoje. E até hoje eu gosto sempre de falar, só as missões com cidadãos dos Estados Unidos conseguiram chegar até a Lua. Mas, lembre-se disso, era uma corrida para ver quem conseguia lançar um satélite, quem conseguia lançar um animal no espaço, quem conseguia lançar esse animal e que ele voltasse vivo do espaço, porque tinha muito isso, quem conseguia chegar à Lua, quem conseguia mandar uma sonda ali não tripulada para a Lua. Então, essa foi a corrida espacial, sempre tentando demonstrar que a tecnologia de um era melhor do que o outro. E também essa tecnologia podia ser empregada na própria corrida armamentista, lembre-se disso. A própria pesquisa espacial poderia colaborar com a produção também de armamentos para essas duas superpotências. A gente vai lembrar que bombas nucleares, os americanos tinham ali em 45, inclusive lançaram em Hiroshima e Nagasaki no Japão, mas em 1949 os soviéticos também chegaram a produzir a sua bomba e praticamente testar a sua bomba nuclear. Há quem diga, inclusive envolvendo espionagem, que eles conseguiram construir a sua própria bomba. Bom, mas isso são cenas aí para depois. Vamos lembrar também de um momento muito tenso, para muitos o momento mais tenso da Guerra Fria, que foi em 1962 com a chamada crise dos mísseis. Essa crise dos mísseis ela envolveu o seguinte: Cuba é um país que fez a Revolução Cubana em 1959, pouco depois acabou se associando ali à União Soviética, se aproximando da União Soviética. E a União Soviética começou a instalar mísseis na ilha cubana, apontados para os Estados Unidos. Então foram 13 dias, como a gente fala, que abalaram o mundo, porque trouxe uma ameaça de uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética, e muita gente ficou com medo de uma guerra nuclear, que poderia ser o fim praticamente da humanidade. O que acabou, claro, estamos aqui, isso não aconteceu. E por fim, um momento importante foi a criação da chamada Cortina de Ferro, que é uma linha imaginária, gente, que serve para separar, ou servia para separar na época, a Europa socialista aliada da União Soviética, da Europa mais ocidental, capitalista, mais aliada aos Estados Unidos. Essa linha que dividia, a gente chamava praticamente de uma cortina de ferro. Tranquilo? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo.